Show. Tá, então também só esse primeiro encontro que a gente vai fazer gravado, só para, né, deixar essa amostra, digamos, né, para entender como é que é e tal. Depois eu vou deixar disponível para vocês, se vocês quiserem compartilhar e tal, para os próximos encontros, né. Então, só esse primeiro vai ser gravado. E eu vou começar, então, compartilhando a tela com vocês. Eu vou trazer aqui em slides, e aí eu vou lendo e comentando com vocês os trechos, tá? Peraí. Foi, né? Todo mundo vendo? Beleza. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar do primeiro capítulo, da introdução, né? E do primeiro capítulo. E vamos aos poucos aqui. Então, aí, pronto, deu tudo certo. Tá. Então, eu vou começar. Observamos ao longo dos séculos a pilhagem, a redução do espaço e o esmagamento da natureza instintiva feminina. Durante longos períodos, ela foi mal gerida, à semelhança da fauna silvestre e das florestas virgens. Há alguns milênios, sempre que lhe viramos as costas, ela é relegada às regiões mais pobres da psique. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. E aqui eu queria trazer essa percepção da semelhança, né, que eu vi aqui desse esmagamento da natureza instintiva feminina e o esmagamento da mãe da natureza. Penso o que a gente faz com a natureza hoje, como a gente trata ela como se ela fosse uma coisa, né? Ah, derruba esses milhões de hectares de floresta e vamos fazer tudo plantação, tudo previsível, tudo para que isso aqui dê exatamente o que a gente quer, né? Como a gente não fez isso com a natureza, assim como faz com a mulher? Será que é coincidência que essas duas forças, né, a natureza, o feminino da criação, é tão subjugado quanto nós mulheres, né? Achei curiosa quando me veio assim essa observação. E nesse trecho aqui dos seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. É uma coisa que a gente costuma ver também, né, no feminino, nas mulheres de forma geral, né? E parece ser um grande esquema, assim, porque ninguém fala diretamente esse tipo de coisa, né? Faça isso para que gostem de você, mas a gente absorve isso de alguma forma. Parece que está arquitetado psiquicamente mesmo na sociedade para que isso aconteça dessa forma. Uma força que parece falar, não olha para você mesma não, mulher, não olha ali as pessoas precisando de você, olha ali a comunidade precisando de você, olha seu marido ali, filho, trabalho, casa, tem um monte de coisa precisando de você, não pense em você não, isso vai dar trabalho pra gente, né, fica ocupada aí, porque a gente estando preocupada com tudo isso, a gente não tem tempo mesmo para olhar pra gente, né, um esforço brutal a gente conseguir esses momentos de autoconhecimento, de pensar em nós mesmas, da gente conseguir se desenvolver, né? É um esforço, porque se a gente deixar, a vida não deixa a gente fazer isso. E outro conceito também que não apareceu exatamente aqui, mas ele aparece na introdução, é o conceito de domesticar, né? A domesticação do feminino, a gente também ouve bastante isso. E eu queria trazer aqui um conceito que eu ouvi do Leandro Carnal, que é um historiador e, para mim, meio filósofo, né? Eu gosto de ouvir ele de vez em quando. E ele estava falando, assim, de uma coisa nada a ver, assim, tá? Totalmente outro assunto, nada a ver com o feminino e tal. Mas ele falou do conceito de domesticar, que eu achei muito curioso. Porque, para mim, o que era domesticar? Quando eu pensava em domesticar? Animais domésticos. Animais domésticos são animais que aprenderam a conviver com a gente dentro de casa. Animais que aprenderam a viver dentro da nossa casa sem dar problemas, né? A nossa convivência deles, as nossas necessidades e as deles conseguem viver em harmonia ali e tal, animais domésticos. Beleza. E aí o Leandro trouxe esse conceito de domesticar, que é tornar este ser dependente de você. Fazer com que ele não consiga viver sem você. Aí eu fiquei,
Cara, faz sentido. Porque, gente, se a gente pegar um Lulu da Pomerânia, jogar na rua, jogar na floresta, já era, né? Tipo, acabou. Até gato, né, que tem um pouco mais de instinto ainda, um pouco mais selvagem. Gente, jogou na rua, né, expectativa de vida 1 ano e olhe lá, se tiver sorte. Então, a gente tornou, na verdade, eles dependentes de nós. Eles precisam de nós para comer, para, né, ficarem limpos e tal. A gente fez eles dependentes de nós. Assim como as mulheres também. Você pensa 100 anos atrás aí. Gente, a mulher não tinha direito a nada, sabe? Ela passava de um objeto do pai para um objeto do marido, e se os dois morressem, ela não tinha nada. Mesmo que ela fosse a casa dela, né, a casa do pai dela, ou a casa do marido dela, o homem morreu, ela não tem direito a nada. Tipo, ela não é ninguém. Ela precisa se juntar a um homem, ela precisa casar de novo para essa terra poder ser deste homem e para ela poder usufruir da própria casa. Então, assim, foi todo um esquema para tornar a mulher dependente, sabe? Não é só, né, fica quietinha aí, não. É tipo, sem um homem do lado, ela não sobrevive. Ela não tem como sobreviver de uma forma, né, mais ou menos digna. Então, eu achei bem, bem pontual, assim, esse conceito do domesticar aplicado para o feminino. Continuando. Não é coincidência que os lobos e coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes tenham reputações semelhantes. Todos eles compartilham arquétipos instintivos que se relacionam entre si, e por isso têm a reputação equivocada de serem cruéis, inatamente perigosos, além de vorazes. Quer dizer, né? Eu fiquei pensando aqui também, esses animais que a gente considera perigosos, será que eles são perigosos ou será que o comportamento instintivo e natural deles vai contra os nossos interesses? Né? Porque eles são do jeito que eles são, né? Do jeito que eles precisam ser. E aí a gente se enfia lá no meio da floresta, derruba ali e fala, vou morar aqui. Mas, tem coiotes rondando, tem urso, vamos matar porque eles são perigosos. Tipo, galera, floresta, é a casa deles, é do jeito que eles se comportam. Eles matam quando eles estão se sentindo ameaçados, eles matam quando eles estão com fome. Eles não são perigosos, eles só estão agindo segundo a natureza deles, que por azar vai contra os nossos interesses de sobreviver, por exemplo. Então, assim, essa coisa de ser perigoso, né, de ser perigosa, talvez não seja perigo, né? Talvez seja esse instinto natural que, por acaso, vai contra os interesses de um monte de gente aí na sociedade, né? Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes e seu parceiro. Seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. E aí aqui, né, todos esses valores a gente vê como eles podem ser virados contra nós, né? Aqui são coisas boas, são coisas que, né, são interessantes para a convivência, mas como de repente essa percepção aguçada, vista por uma pessoa a quem aquele comportamento não interessa, de repente isso aqui vira um louca, porque você é louca, que você vê coisa onde não tem, né? Quantas vezes a gente já não ouviu isso, ou ouviu uma amiga que ouviu isso, ou ouviu um cara falando isso? Você é louca, você vê coisa onde não tem, e de repente essa percepçãozinha, nossa, que fala que tem alguma coisa ali, esse espírito brincalhão, podem te tirar como boba, como ingênua, resistência e força, ao invés disso ser vista como agressiva, como cabeça dura, né? Todos esses valores vão sendo invertidos de forma que façam a gente se sentir mal por eles, né? E aí, aos poucos, a gente vai se anulando por causa disso.
Quando as mulheres ouvem essas palavras, mulher selvagem, uma lembrança muito antiga é acionada, voltando a ter vida. Podemos ter nos esquecido do seu nome, podemos não atender quando ela chama o nosso, mas na nossa medula nós a conhecemos e sentimos sua falta. Sabemos que ela nos pertence, bem como nós a ela. E isso aqui eu fiquei muito tocada, assim, conforme eu fui lendo a introdução, porque eu percebi o quanto eu sentia a falta dessa mulher selvagem, dessa força, desse pilar interno de segurança. E eu fiquei muito feliz de, né, lendo o livro, saber que a gente pode recuperar ela, porque ela é um arquétipo que mora dentro de nós. Ela está sempre dentro de nós, não importa quanto tempo tenha passado, não importa a forma que a gente viveu. É, é uma consciência que mora dentro de nós e é acessível para nós. Elas sabem instintivamente quando as coisas devem morrer e quando devem viver. Elas sabem como ir embora e como ficar. Então, nós temos a experiência de se adaptar às circunstâncias, às coisas que estão sempre em mutação na vida. E quantas vezes, né, não tem plot twist da vida, assim, tipo, a gente planeja a semana, segunda-feira vai ser assim, terça assim, quarta assim, segunda-feira acontece uma coisa de manhã que cancela tudo, vira tudo de ponta cabeça. E o que que a gente faz? A gente segue, a gente se adapta, a gente fala, bom, que merda, né, mas agora, o que que eu vou fazer diante disso? Então, isso é para demonstrar para a gente que a gente não precisa ter medo de mudança. Nós somos grandes criadoras, nós somos criativas, nós somos senhoras da vida, morte e vida, do deixe viver e do deixe morrer. E quantas vezes a gente não evita a morte das coisas, né? A gente quer continuar naquele relacionamento que já não serve, a gente quer continuar naquele estilo de vida que agora está mais atrapalhando do que ajudando, mas a gente fala, não, isso me trouxe até aqui, não, isso funcionou até agora, vamos continuar, tem que continuar, não quero mudar agora não, dá trabalho, né? E a gente se recusa a deixar as coisas morrerem às vezes, mas a gente precisa deixar morrer para que coisas novas vivam, tirar esse elemento da sala para que você possa pôr uma coisa que faz mais sentido para você agora. Então, a gente, né, às vezes resmunga e às vezes fica amargando essa mudança, essa coisa que, ai, que saco, que inferno, teve que mudar, vou ter que pensar tudo de novo, que inferno. Mas ao invés de pensar assim, pensa que é um dom seu, pensar uma nova possibilidade, criar algo novo, ver isso de outra forma. O termo selvagem, nesse contexto, não é usado em seu atual sentido pejorativo, de algo fora do controle, mas em seu sentido original, de viver uma vida natural, uma vida que a criatura tem uma integridade inata e limites saudáveis. Essas palavras, mulher e selvagem, fazem com que as mulheres se lembrem de quem são e do que representam. Então, assim, não é sobre rasgar a roupa, começar a andar suja, começar a rosnar para as pessoas, né? Às vezes dá vontade, mas não é sobre isso. É sobre ter essa vida natural. É sobre ter integridade sobre si mesmo, sobre ter limites. Alimentar essa vida mais tranquila, até em termos de alimentação, em termos de cuidar do corpo, uma vida natural, uma vida que você cuide e respeite quem você é integralmente. Mantenha sua integridade física, sua integridade emocional. É colocar limites, né? Às vezes é difícil, mas a gente precisa colocar limites até onde as pessoas podem ir, até onde a situação pode me afetar. Sem a compreensão dessa natureza da mulher selvagem, as mulheres perdem a segurança do apoio da sua alma. Sem ela, elas se esquecem do motivo pelo qual estão aqui. Agarram-se às coisas quando seria melhor afastarem-se delas. Sem ela, elas exigem demais, de menos ou nada. Sem ela, elas se calam quando de fato estão ardendo. A mulher selvagem é seu instrumento regulador, seu coração, da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. Aqui é para falar que, né, sem esse instinto natural, sem essa integridade, sem esses limites que eu comentei no slide anterior, a gente esquece do para quê. Para que a gente tá aqui? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu vou fazer qualquer coisa?
né? Porque se você está ali defendendo um castelo que está atrás de você, digamos que são seus valores, sua integridade, tudo que importa para você. Se você não acredita que tem um castelo atrás de você, se você acha que é só ruína e tal, passa aí, velho. Passa por cima, passa por baixo, passa por onde você quiser, tanto faz, sabe? Não tem nada ali para defender. Então a gente não vê sentido em barrar as pessoas, em falar, não, daqui você não passa. Não tem sentido, porque a gente não vê valor naquilo. Então tá, passa aí, vê, faz o que você quiser. Para mim não tanto faz. E aí a gente vai esquecendo do porquê que a gente está aqui, do porquê que isso é importante, do que é que a gente está perdendo dentro de nós, quando a gente vai ignorando essas coisas, né? Não tem o que ser respeitado, nem por nós, quem dirá pelos outros. Sentir, pensar ou agir segundo qualquer um dos seguintes exemplos representa ter um relacionamento parcialmente prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda. Aí aqui, galera, aqui vocês respirem fundo, pega uma cartela de bingo e vamos ver quantas coisas vocês marcam aqui. Prepara. Sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, afastar-se do seu Deus ou dos seus deuses, isolar-se da sua própria revitalização, deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque esse é o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. 1 minuto de silêncio, para a gente tomar essas bofetadas aqui. Isso aqui me parece uma versão hiper estendida daquela coisa da Sandra Nemberg, lá de Xoxa, Capenga, Manca, Anêmica, não sei o quê. O trecho é grande, né, mas eu fiz questão de trazer ele inteiro aqui, porque é isso que a gente perde quando a gente não tem mais esse contato com a mulher selvagem. A gente deixa de se importar, a gente vai ficando insegura, vai ficando desses relacionamentos, seja com parceiros, seja de amizades que drenam a gente, que pedem a mão, o braço e o corpo inteiro, e a gente vai deixando de fixar limites, a gente se afasta de coisas que gosta porque não está agradando o outro, e isso vai acontecendo, vai se empilhando e a gente vai passando por cima, a gente vai deixando, né, que isso seja levado, que a gente perca isso ou aquilo, porque também não fazia tanta diferença, né? Tanto faz. E aí, aos pouquinhos, sem querer, sem perceber, a gente vai perdendo tanta coisa. E agora eu vou ler aqui, agora eu vou ler do livro mesmo, a história de La Loba, e depois a gente vai para os significados simbólicos da história. Existe uma velha que vive num lugar oculto, de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fada da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios. Dizem que está enterrada na periferia de Phoenix, perto de um poço, ou que foi vista indo para a feira, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes. La Rueceira, a mulher dos ossos. La Trapeira, a trapeira. E La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre risco de se perder para o mundo.
Sua caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rio, à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura. Ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais, e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. E La Loba canta mais. E a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta, com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sob seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse, se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma. Então vamos aos simbólicos dessa história. O que são aqui os ossos? Os ossos são a indestrutível força da vida. É a nossa essência. É o que é indestrutível em nós. Representa o self selvagem, o self natural, o self íntegro. O que é o cantar até que os ossos se encham de carne, virem lobos e depois mulheres? É chamar para nós os restos psíquicos do espírito da mulher selvagem e trazê-la de volta à forma vital. E cantar é usar a voz da alma. O deserto é o deserto da psique, dentro de nós, aquele lugar quieto que acessamos quando estamos a sós com a gente mesmo. E a velha é a que sabe, é a antiga anciã que mora dentro de nós. É uma voz mitológica que existe desde sempre e para sempre. E aqui mais um trechinho que ela diz que tudo que tiver valor psíquico pode ser ressuscitado. Então, isso é para dizer que nunca é tarde. A gente nunca está velha demais ou modernizada demais para recuperar essa mulher. Né? Não é, isso é coisa para jovens. Agora, na minha idade, não tem mais que pensar nisso. Não. Todas podemos voltar a cantar, desenterrar esses ossos e voltar a cantar para trazer de volta para essa forma vital, essa mulher selvagem. Cada mulher tem acesso potencial ao rio abarro rio, esse rio por baixo do rio. Ela chega até ele através da meditação profunda, da dança, da arte, de escrever, de pintar, de rezar, de cantar, de tamborilar, da imaginação ativa ou de qualquer atividade que exija uma intensa alteração da consciência. Uma mulher chega a esse mundo entre mundos através de anseios e da busca de algo que ela vê apenas com o cantinho dos olhos. Ela chega lá com artes profundamente criativas, através da solidão intencional e da prática de qualquer uma das artes. E mesmo com essas práticas bem executadas, grande parte do que ocorre nesse mundo inefável permanece para sempre um mistério para nós, por desrespeitar as leis físicas e racionais como as conhecemos. Então, ali, um pouquinho antes, a gente teve a lista de reveses, né, digamos, que a gente tem quando a gente perde esse contato. E aqui a gente pode encarar como uma lista de remédios, né, como encarar isso, como trazer isso de volta, que é esse entrar em contato consigo, esse trazer para fora o que te move por dentro. E que não precisa ser bonito, não precisa ser instagramável, não precisa agradar ninguém, não precisa agradar as pessoas que moram dentro da sua casa. Só precisa te expressar, sem julgamento. Só isso. E aí, o que te expressa? O que te faz perder a noção de tempo? Isso é cantar.
Isso é fazer com que esse canto reviva de novo a sua essência. E vai ser lindo, sim, porque ele vai falar sobre você. Então, é para a gente pensar quais dessas coisas e outras coisas fazem a nossa essência cantar, né? Pode ser pintar, rabiscar, dançar. E pintar não precisa ser tinta, aquarela, um quadro, não sei o que, gente. Canetinha, lápis, caneta esferográfica. Quantas vezes, assim, já não me deu uma coisa, assim, não sei o quê, ou uma raiva, alguma coisa assim. Gente, cata uma caneta e rabisca, rabisca, tipo, deixa isso sair. Você não sabe bem o que é, mas parece que quando você rabisca aquilo, aquilo sai, sabe? Então é uma forma assim, é meio que é trabalhar com o inconsciente, né? Eu tô fazendo agora uma terapia de mandalas que é sobre isso, a forma que pinta, a cor que pinta, o jeito que escolheu, não sei o quê. Tudo fala do nosso inconsciente. Então, a gente precisa achar esse rio abarro rio, esse lugar onde o nosso inconsciente flui e deságua, sabe? E deixa correr as coisas. E isso é criar uma nova forma de expressão, que faz a gente lembrar que a gente tem plenos poderes sobre nós, sobre nossos limites, nosso corpo e o que a gente entrega para o mundo. Né? Lembrando de novo que nós podemos criar tudo e o que a gente criar, a gente pode descriar. Né? Não é só porque você criou uma relação daquele jeito, que você deu um limite de certa forma, que você não pode revogar ele, que você não pode falar, não, olha só, coisas aconteceram e eu agora isso aqui não dá mais para mim. Né? Isso pode ser mudado. As coisas podem mudar, a gente pode destruir tudo que a gente criar. Porque, e não, né, voltando naquela coisa, não precisa ter medo de descriar, porque sempre a gente vai ter essa força criativa atuando dentro de nós de novo. Aí aqui, o cuidado com que se deve penetrar nesse estado psíquico está registrado numa história curta, porém eloquente, acerca de 4 rabinos que ansiavam por ver a sagrada roda de Ezequiel. Aqui vai falar um pouco desse momento depois da gente entrar em contato com essa coisa que transforma a gente, que faz a gente descobrir o nosso canto. Né? Também vou ler mais um trechinho do livro aqui. Uma noite, 4 rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a 7ª abóbada do 7º céu. Ali eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do Pardes, paraíso para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular espumando de raiva até o final dos seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Ah, eu só sonhei com a roda de Ezequiel, só isso. Nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda, e no que tudo aquilo significava. E dessa forma ele se perdeu e traiu sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante ele passou a viver melhor. Então essa história fala sobre uma coisa fora, né, algo fora do conhecimento normal dos seres humanos e que nos preenche com uma sensação de amplitude e de grandeza. Quando tocamos aquela que sabe, isso provoca uma reação nossa e nos faz agir a partir da nossa natureza integral mais profunda. E essa história me lembra também aquela parábola das sementes, né, da Bíblia, de Jesus e tal, que umas sementes caem no espinheiro, umas sementes caem nas pedras, umas caem na terra fértil. E eu acho que isso fala do que a gente faz com o insight que a gente recebe. Né, quando a gente tem um sonho, quando a gente faz um curso, quando a gente recebe essa grande informação, né? O que a gente faz com isso? A gente ignora e guarda só pra gente, ali, só nos nossos cadernos? A gente fica obcecada com isso, quer que todo mundo faça aquele curso, porque é incrível, porque é transformador, porque vai consertar finalmente aquela prima chata, não sei o quê. Ou a gente desfruta dele, ou a gente se deixa de fato transformar por aquilo e deixa que isso seja demonstrado nos nossos atos. Né? Aquela história de não tentar doutrinar as pessoas, é liderar pelo exemplo, é ser a mudança que você quer ser no mundo, né?
E assim, é algo que acontece dentro de nós, porque existem dados, existem informações, existem conteúdos, mas o conhecimento é uma coisa que acontece dentro de nós, não é uma coisa que dá pra gente enfiar nas pessoas, assim. Todo mundo recebe as informações, sabe? É tipo aquela história assim, que a gente tem que beber água. Não, porque tem que beber água, né? Quantas vezes vocês já não ouviram na vida? Porque tem que beber mais água, tem que beber água. Mas quando você toma os malditos 2,5 litros, 3 litros de água, você fala, gente, não é que meu corpo funciona melhor? Eu tava desidratada a vida inteira. Tipo, por isso que as coisas não funcionavam. Tem que beber água. Agora eu entendi. Tipo, sabe, você entende aquilo por dentro. Aquilo te transforma. Você ouve aquilo a vida inteira e você é capaz de passar essa mensagem adiante, mas não acontece dentro de você. É só uma informação, é só um dado. O conhecimento é quando isso realmente te muda e fala, não, realmente agora eu preciso mudar esse hábito, preciso ser assim na minha vida e vai ser assim, e vai ser tranquilo, não vai ser essa coisa imposta, né? Então, esse conhecimento, esse momento que a gente perde a noção de tempo, né? Que a gente descobre esse hábito, essa coisa que faz a gente acessar esse lugar especial dentro de nós, esse lugar que a gente consegue fazer um canal para que saia, né, para que transforme a gente. Esse é o rio Abarro Rio, é o rio que corre por baixo do rio, né, o que faz as coisas se movimentarem ali dentro da terra e, por consequência, acaba saindo para fora. Existem algumas boas perguntas a fazer enquanto decidimos qual será a canção, nosso verdadeiro canto. E aqui são umas perguntas que a autora mesmo traz nesse capítulo, que eu acho legal da gente pensar, da gente meditar um pouco. O que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está o meu relacionamento com o self instintivo? Quando foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi La Loba? Né, porque todos os contos, todas as histórias desse livro são para fazer a gente pensar, né? Então, eu acho que dá para usar essas perguntas, tentar responder, né? E vai tempo nisso aqui, né? Tenta responder um dia, uma pergunta, passa uns dias, tenta responder a outra. E, né, sinto muito, aquela coisa que a gente também sempre fala, sempre ouço, que só a gente consegue dar as respostas da nossa vida, do que é cada coisa pra gente, do que são os ossos, do que é o cantar, só a gente consegue. Então, é muito tempo de meditação e de pensar sobre isso para descobrir, né? Essa aqui é a primeira chave, é o primeiro caminho para a gente descobrir para onde foi La Loba dentro de nós. E aí tem mais um trechinho aqui que eu queria ler, que fala sobre esse deserto. Como La Loba, nós quase sempre começamos num deserto. Temos uma sensação de perda de direitos, de alienação, de não estarmos vinculadas nem mesmo a uma moita de cactos. Os antigos chamavam o deserto de lugar da revelação divina. Para as mulheres, porém, ele oferece muito mais do que isso. O deserto é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada. As raízes das plantas se agarram à última gota d'água e as flores armazenam umidade abrindo apenas de manhã, cedo, e ao final da tarde. A vida no deserto é pequena, porém brilhante, e quase tudo que acontece tem lugar no subsolo. Essa descrição é semelhante à vida de muitas mulheres. O deserto não é exuberante como uma floresta ou a selva. Ele é muito intenso e misterioso nas suas formas de vida. Muitas de nós vivem vidas desérticas, ínfimas na superfície e imensas por baixo. E eu acho que isso aqui fala muito sobre como a gente às vezes esconde o nosso tesouro, né? Quanto eu não fiz e não faço isso na minha vida, assim, de tipo, nossa, olha que coisa incrível que eu descobri, vou escrever no meu caderno, vou viver isso aqui no meu quarto, vou contar para uma amiga. E não põe isso para fora, não põe isso para circular, né? Porque quem que vai se importar, né? Quem que quer? Ninguém está interessado nisso, né? E nisso a gente vai guardando só para nós, a gente vai vivendo na superfície, né? Vivendo nesse árido, vivendo nessa superfície desértica, enquanto rola esse mundo de coisas aqui dentro. Como a gente
tem essa imensidão de ideias e pensamentos e coisas, tudo por baixo. E na superfície a gente fica lá, né? Ah, pois é, você viu o tempo, menina, como vai virar? Você viu que coisa, né? E aí a gente não permite que essa vida toda floresça. E aí, então, eu vou só falar rapidinho do que vai rolar no próximo encontro, que vai ser o conto do Barba Azul, que ele vai falar do predador ou sabotador interno. Vai falar que o que não nos conhecemos nos controla. Aquela história, né, de se a gente não sabe o nome do demônio, a gente não consegue controlar. Né? Então, a gente precisa conhecer esse predador. E fala para a gente ser capaz de realmente ver. Porque, às vezes, a gente tá passando por uma situação que, lá no fundo, a gente fala, eu já vi isso acontecer, já sei o que vem depois disso, mas a gente continua, fala, não, porque vai que dessa vez é diferente. Não, porque agora, não sei o quê. A gente se recusa a ver o que está na nossa frente. Então, esse conto vai falar da gente ser capaz de realmente ver, de realmente encarar o que está na nossa frente. E de manter um instinto vivo, porque é ele que te salva dessas enrascadas. Então, vai acontecer dia 31 de julho, quinta-feira também, às 20, a participação é a mesma, e eu espero que vocês possam participar mais uma vez. Fabi, acho que pode encerrar a gravação aqui. Eu só acho que uma vez por mês é muito bom.